Jesus é missão, a igreja é missão. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos realizando o segundo encontro de formação para os missionários que durante o mês de outubro poderão sair, conforme a palavra repetida muitas vezes pelo nosso querido Papa Francisco, para sermos uma igreja em saída, que sai de suas casas, de suas paróquias, de seus salões paroquiais, para ir visitar famílias nas ruas. Claro, planejando com antecedência em que rua vai aquela dupla, nunca sozinho, em que rua vai a outra dupla, 2 ou 3 pessoas, levando aquele folhetinho com uma bela oração que poderá ser feita em conjunto com a família que é visitada e dando algumas informações a respeito de horário de missa, mas sobretudo o convite para dizer, veja, o mundo em que vivemos, que ignora Deus, é um mundo desumano, de muita solidão, de muita agressividade, de muita mentira, de muita violência. É necessário retornar ao Senhor Jesus, é necessário retornar a Deus, é necessário retornar à igreja para que possamos ter a nossa inteligência iluminada pela luz de Cristo, o nosso coração que se enriquece com a sabedoria que vem do Evangelho, de tal maneira que poderemos viver de uma forma mais humana, mais misericordiosa, acolhendo melhor as outras pessoas, convivendo melhor com os nossos limites, com os limites dos outros, com as dificuldades que aparecem, com mais ânimo, com mais coragem, com maior esperança. Então isto é um convite que você poderá fazer de tal maneira que a pessoa possa perceber pelo seu rosto, pelo tom da sua voz, cheio de amor sincero, aquelas pessoas que é visitada possa perceber que vale a pena arriscar, testar se é verdade, que lá na comunidade podem encontrar uma beleza e uma efetiva ajuda para viver melhor. O tema de hoje é o tema da formação de comunidades de vida fraterna. Nós encontramos Jesus, é o primeiro tema de reflexão para a nossa formação que eu preparei, foi distribuído a vocês, a todas as paróquias. E o segundo tema é formar comunidades de vida fraterna. Logo, o primeiro item é comunhão como dom e tarefa. A igreja constitui o corpo do qual Cristo é a cabeça. Isto nos fala não somente o Concílio Vaticano II, mas também São Paulo em suas cartas a todo momento. A igreja, isto é, nós cristãos que recebemos o santo batismo, vivemos da comunhão com Jesus Cristo, pois Ele se doa a nós e ao mesmo tempo Ele nos confia a tarefa de formar comunidades, lugares para viver na comunhão fraterna. A tarefa mais importante da vida, então, é construir comunhão, para fazer já aqui nesta terra a experiência, ainda que inicial, da beleza, da alegria, da paz que só na comunhão com Deus e com os irmãos, por meio de Jesus, pelo dom do Espírito, podemos alcançar. Confiamos com a presença de Jesus Cristo. Ele não foi embora. Ele mesmo disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E ainda ele fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então, é com esta presença que nós contamos, porque Ele que realiza toda a beleza de uma vida que se renova pela sua graça e pela sua misericórdia. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, descreve de maneira admirável o dom que Deus faz e a tarefa de edificar a comunhão eclesial. Ele afirma, vós sois amados por Deus, este é o dom. Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos.
Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. E depois o convite de Paulo, digamos assim, os votos que ele faz, que a paz de Cristo reine em vossos corações, pois o amor é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Agradecidos por quê? Agradecidos porque somos envolvidos e unificados por esta compaixão e misericórdia que Deus nos doa. A Eucaristia torna possível e alimenta esta comunhão. Ela é o dom mais perfeito que Deus quis nos fazer através de Jesus Cristo pelo dom do Espírito. O Catecismo da Igreja Católica lembra que um dos nomes da Eucaristia é a palavra comunhão, porque é por este sacramento que nos unimos a Cristo, que nos torna participantes de seu corpo e do seu sangue para formarmos um só corpo. De modo que devemos estar atentos a compreender bem a palavra comunhão, que não significa somente Eucaristia, mas significa relacionamento de amor em Cristo, porque reconhece, quem vive a comunhão, reconhece a presença do Senhor. E nós somos membros do seu corpo, como que aquele corpo que na hóstia consagrada é de pão que se torna corpo de Cristo, e na comunhão fraterna de pessoas, este corpo é o próprio corpo humano, carnal, nosso, no qual, através do qual Jesus, Filho de Deus, vitorioso sobre o maior morte, se torna presente. O segundo ponto que eu quero meditar com vocês é sobre o convite de Jesus a termos em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu já estava dizendo que através da Eucaristia entramos em comunhão com Jesus Cristo, fonte de vida plenamente humana e digna, e damos vida a uma comunhão entre nós, que nos alimentamos dele e partilhamos nossas vidas, as esperanças, as preocupações, ajudando-nos para manter forte nosso ânimo, acolhendo com amor fraterno as pessoas que caminham conosco na mesma fé. Paulo então afirma: tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Que sentimentos estes de Cristo Jesus? Sentimentos de misericórdia, de gratuidade, de dom de si para o bem da outra pessoa. A nossa experiência de comunhão com as pessoas é alimentada pela sua presença. Ele vence o mal e a morte, purifica a nossa capacidade de acolher e de amar. Sua presença, quando nós o reconhecemos, aperfeiçoa nossas relações de amizade, purifica nossa comunhão fraterna e fortalece os vínculos da família e também dentre amigos. O terceiro ponto que eu quero comentar e meditar com vocês é: a comunhão vence o individualismo e a solidão, porque através dos relacionamentos de comunhão que vamos estabelecendo com amizade, partilhando a vida, então vamos deixando para trás o individualismo que nos fecha em nós mesmos, na ilusão que os meios de comunicação nos bastam para ter relacionamentos com o mundo inteiro, para estar por dentro de tudo o que acontece e não ficar incomodados com ninguém por perto. Trata-se de uma ilusão grave, porque vamos perdendo a beleza da amizade fraterna e a experiência concreta de Jesus na presença real, carnal, através da outra pessoa da comunidade.
Partilhar uma alegria no Facebook não vence a nossa solidão, como ficou evidente durante estes 2 anos de pandemia, em que as pessoas, por causa do isolamento, não aguentavam mais e diversos acabaram experimentando uma verdadeira depressão porque não aguentavam mais aquela vida solitária. Partilhar aspectos da nossa vida nas redes sociais não é a mesma coisa que partilhá-las com meia dúzia de pessoas da comunidade com quem nos encontramos para rezar, para cantar, para ler a palavra de Deus, para reafirmar nossa fé, reconhecer o Senhor Jesus como quem nos ama e acompanha. Em suma, é ultrapassada também a comunhão puramente natural, encontro com vizinhos com os quais partilhamos somente a lamentação pelo aumento dos preços das coisas, o horror pela violência que vai acontecendo, mas depois cada um fica com a sua solidão, porque só lamentar-se de vizinhos não cria comunhão. É necessário partilhar a presença de Jesus. E a partir desta presença de Jesus, a amizade, as esperanças, as lutas, as batalhas, as dores, mas como quem é verdadeiramente irmão, e não apenas para ir reclamando com um pequeno público do preço da gasolina ou do preço da carne. Na comunidade cristã, podemos experimentar a alegria de estar na presença do Senhor Jesus e ter o conforto que vem de Sua palavra, que meditamos, a felicidade de sentirmos-nos acolhidos e compreendidos. Não estamos sozinhos, estamos juntos com amigos fraternos e o Senhor Jesus fica conosco, nos acompanha. Esta sim é a vitória sobre a solidão. E Sua presença é para nós uma ajuda para irmos além dos sentimentos e das emoções de agrado ou de desagrado que fragilizam as relações, inclusive entre marido e mulher e na família. A certeza de Sua presença que nos ama e nos educa favorece um acolhimento entre nós que vai muito além da consideração dos defeitos e dos limites de cada um. E o quarto ponto é que nós somos um só corpo em Cristo e somos membros uns dos outros. Neste tempo presente, nós, juntos com os irmãos com os quais compartilhamos a fé, formamos o seu corpo misterioso, porque pelo batismo estamos conectados com Ele. O apóstolo Paulo repete que somos membros do corpo de Cristo. Eu trago aqui as citações que eu não vou dizer, mas vocês, tendo o texto na mão, poderão ver as vezes que Paulo, nos Efésios, aos Romanos, nos Coríntios, ele fala desta realidade nova que é o corpo de Cristo, do qual nós somos membros vivos. Podemos perceber sua proximidade em gestos concretos de pessoas que a Ele pertencem e agem em nome dEle, não somente quando o sacerdote perdoa os pecados, é o Senhor que está nos perdoando, ou quando nos dá a Eucaristia, é o Senhor que se oferece a nós, ou quando explica a palavra, mas também quando somos acolhidos, socorridos em alguma necessidade, ajudados a enfrentar situações difíceis por algum amigo da comunidade. Ali é o Senhor que está entre nós. Na carta aos Romanos, Paulo fala assim: nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. E ainda, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. E veja, quando nós fazemos uma bela peregrinação, como quando vamos, por exemplo, no santuário de Candeias, e vamos rezando, e vamos cantando, e depois vamos conversando, quando tem um momento para isso, e um fala dos filhos, e outro fala do marido, e outro fala do emprego, das dificuldades e tal. Nós experimentamos que ali formamos um grande corpo do qual Cristo é a cabeça. Mas podemos ter a mesma experiência comovida e entusiasmada no dia a dia
partilhando com maior facilidade a nossa caminhada de fé com 4, 5, 6, 10, 15 pessoas. Não precisa reunir aquele povo enorme que faz a peregrinação. Claro, quando isso pode acontecer é maravilhoso, mas quando no dia a dia a mesma experiência de sermos corpo do Senhor Jesus neste mundo é possível através de uma concreta comunidade cristã, mesmo que seja bastante pequena. São João Paulo II, na carta encíclica sobre a Eucaristia, explica que a Igreja vive da Eucaristia, que a Eucaristia edifica, constrói a Igreja. E Paulo faz questão de esclarecer esta realidade de que nós, batizados, formamos o corpo de Cristo presente na história, em cada geração. Eu vou ler as palavras de Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta. Com efeito, o corpo é um. E nós, não obstante temos muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. E na carta aos Colossenses ele afirma, ele é a cabeça da igreja que é seu corpo. Jesus se identifica com os seus discípulos quando os envia 2 a 2 em missão, para que fossem lá onde ele pessoalmente não podia chegar. Ele afirma, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. E também quando atravessa o caminho de Saulo, que depois se tornará o grande apóstolo Paulo, em Damasco, ele lhe diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não estava perseguindo diretamente Jesus, estava perseguindo os seus discípulos, mas Jesus se identifica com aqueles que lhe pertencem, os seus discípulos. Perguntou Paulo, mas quem és tu, Senhor? E Jesus disse a ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. O cristianismo, então, não é, antes de tudo, uma doutrina ou uma moral, um conjunto de normas, de proibições, de obrigações, mas antes disso, é também isso sim, mas antes disso é uma presença humana que corresponde aos anseios mais profundos do nosso coração, de vivermos com significado, com beleza, com utilidade. No encontro e na familiaridade com Ele, a vida torna-se mais humana, mais intensa, mais digna, mais realizada. Cristo permanece na história de forma real, pessoal, com o rosto histórico da comunidade cristã, da Igreja. Para os primeiros cristãos, Cristo não é alguém para ser lembrado, numa tentativa de fidelidade à sua palavra, mas é alguém para ser amado e testemunhado, presente e operante. Sua presença opera, torna a pessoa capaz de testemunho, aberta à vida fraterna, à partilha, a perdoar, a aceitar o perdão, a alegria interior, a festa da amizade, o contentamento e a gratidão por causa de Jesus Cristo, reconhecido então como presente e atuante na nossa existência, despertam energias para ajudar os sofredores, defender a dignidade, lutar pela liberdade, promover a paz, buscar a justiça. O primeiro núcleo de cristãos nos testemunhou que a Igreja não somente prossegue a obra de Cristo, mas dá continuação ao próprio Cristo, num sentido incomparavelmente maior do que qualquer instituição humana possa dar continuidade ao seu fundador. A Igreja torna ele presente de verdade. Todos permaneciam unidos no pórtico de Salomão, falam os Atos dos Apóstolos. Elevamos este tesouro em vasos de barro, somos limitados, para que apareça que a potência extraordinária vem de Deus e não de nós. De fato, somos atribulados, mas não esmagados.
Até a palavra que perdoa o pecado é a palavra de um homem, passa através de uma pobre voz humana. Mas, na realidade, através daquela pobre voz humana, é o Senhor que nos perdoa. O Papa Francisco, na carta encíclica Irmãos Todos, nos convida a retomar o caminho da comunhão fraterna que vence a estranheza, a fragmentação atual e, começando na comunidade da qual fazemos parte, se alarga até abraçar como irmãos todos os homens e mulheres, especialmente os que são mais abandonados e sofredores. A vida sem Deus, meu caro irmão, minha caríssima irmã, a vida sem Deus e sem um envolvimento de comunhão fraterna com os irmãos está deixando o nosso mundo moderno desumano, insensível ao sofrimento dos outros, violento, no qual sempre mais as pessoas são movidas pelo interesse, pela conveniência, pelo cálculo do que se pode ganhar ou perder, e pelo resto cada um se vire. E isto não é o melhor que podemos deixar a nossos filhos e netos. Podemos retomar com renovado vigor a beleza da nossa experiência de vida cristã, que pode ser reativada, reconhecendo os sinais que falam ao nosso coração e à nossa inteligência da sua presença divina que nos vence. Vence o nosso desânimo, a nossa distração, os nossos medos e nos relança com entusiasmo para edificar a comunidade eclesial na qual o Senhor Jesus se faz presente para nos abraçar com sua misericórdia. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão.